Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre reino protoctista, parte de algas, que tá no conteúdo da unidade 19 da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o reino protoctista, tá na unidade 19, a partir da página 2 de vocês. Hoje a gente vai falar especificamente sobre as algas, tá? Esse reino protoctista, ele inclui as algas, os protozoários, as algas uni e pluricelulares, e antigamente incluía os mixomicetos, que eram classificados como fungos, tá? Esses protozoários, eles são basicamente, esses protoctistas, eles são basicamente habitantes de ambientes aquáticos ou ainda de ambientes úmidos. E alguns deles funcionam como parasitas. As algas, elas podem ser, elas são eucariontes, uni ou pluricelulares e sempre autótrofas, tá? Então, a célula delas possui núcleo, elas possuem uma célula ou várias delas, e elas são autótrofas, então elas possuem clorofila para poder fazer a fotossíntese. Então elas funcionam como produtoras do ambiente aquático, produtora de matéria orgânica no ambiente aquático, tá? Então, as algas, elas se assemelham às plantas pelo fato de serem autótrofas, certo? Mas elas diferem por conta do fato de que algumas algas são unicelulares, e mesmo que elas sejam pluricelulares, elas apresentam estruturas talosas, que até é semelhante com os galhos de plantas, mas tem a estrutura diferente, tudo bem? E aí existem esses filos aí dentro do reino, certo? Dentro de um subgrupo das algas, então, esses seis filos aí. Filo clorofícias, feofícias, rodofícias, euglenofícias, crisofícias e pirrofícias. Esses 6 nomes têm essa terminação fícias aí, porque está basicamente abrasileirado, tá? O Euglenofícias, por exemplo, o nome do filo é Euglenofita, e aí o fita vem do latim filo. Além das características comuns a todos os protoctistas, as algas se caracterizam por apresentar os cloroplastos. E aí, dentro desse cloroplasto, tem a clorofila que ela vai usar para fazer a fotossíntese. Filoclorofíceas, ou também chamada clorofita, que são as algas verdes. Elas têm a coloração esverdeada por conta da clorofila em grande quantidade que elas possuem. Ela pode ser desde unicelular, como está na imagem de baixo, até algas macroscópicas formando talos complexos. Quando ela forma essa estruturinha aqui, a gente chama de estrutura talosa, tá? Entre as características mais importantes estão a presença de clorofila A e B. São 2 tipos de clorofila que captam dois comprimentos diferentes de onda de luz, né, do espectro de luz, em torno do verde ali, absorvendo a luz para poder fazer a fotossíntese. Além da clorofila, ela vai ter outros pigmentos acessórios que vão ajudar nessa absorção de luz para fazer a fotossíntese depois. Esses pigmentos são o caroteno e a xantofila. Esses pigmentos, quando em muita quantidade, eles também dão coloração às algas. Por isso que elas têm o nome científico delas, e o nome popular é sempre relacionado à cor que elas possuem. Nesse caso, elas também possuem carotenos e xantofilas, mas é em menor quantidade do que a clorofila, por isso que ela ainda se torna verde e é conhecida como alga verde, tá? O material de reserva dela é o amido, e a parede celular das células é constituída principalmente por celulose, a mesma celulose que está na parede celular das plantas. Filo feofícias, que são chamadas também de algas pardas ou algas marrons. São multicelulares, ou também chamadas de pluricelulares, né? Tem várias células. Produzem substâncias que são usadas como agentes gelificantes, estabilizantes e emulsificantes. Essas estruturas,
elas são usadas no comércio de produção de gelatinas, no comércio para produção de líquidos, né, como, por exemplo, sucos, que vai possuir os estabilizantes para comercialização. No Oceano Atlântico, essas algas pardas, elas formam o Mar de Sargaço, que recebe esse nome devido à extensa área de superfície oceânica situada próximo ao arquipélago de Açores. E aí ela forma esse formatinho dela aqui, ó, se junta com vários outros, fica na superfície da água, formando um mar que eles chamam Mar de Sargaço, tá? Elas apresentam em comum o fato de possuírem clorofila A e C, tá? Todas elas vão possuir clorofila porque todas elas fazem fotossíntese, mas nem todas elas vão ser verdes por ter a clorofila, porque elas vão ter os outros pigmentos em maior quantidade do que as clorofícias que a gente acabou de ver, tá bom? Elas possuem as clorofilas A e C, então, e um outro pigmento castanho amarelado em bastante quantidade, que é a fucoxantina. Por isso que elas vão ter essa coloração meio amarronzada, entre parda e marrom aí, tá? Elas armazenam óleo como substância de reserva, e a parede celular tem como principal constituinte a celulose e a algina. Essa algina é que é usada para a produção de agentes gelificantes, estabilizantes e emulsificantes, tá? E aí, então, ela é bastante utilizada na indústria alimentícia. Filo das rodofícias possuem clorofila A e D, então, são pelo menos 4 tipos de clorofilas aí. Além da clorofila A e D, elas possuem outros 2 pigmentos. A ficoeritrina, que é um pigmento vermelho, e a ficocianina, que é um pigmento azul. A substância de reserva é amido, tá? A parede celular tem celulose e tem uma substância chamada agar-agar, que é muito importante na indústria microbiológica, porque ela é usada como meio de cultura. Ele é comercializado como um pozinho misturado com água, aí ele forma como se fosse uma gelatina. Qualquer tipo de contaminante que seja bactéria, seja fungo. Nesse exemplo que eu tinha dado para vocês, se tiver qualquer tipo de contaminante naquela mesa pública, vai crescer nesse meio de cultura do agar-agar, e aí dá para identificar. Também tem a carragena, que tem aplicação na indústria alimentícia, devido às propriedades gelificantes e estabilizantes, usadas na fabricação de queijos, cremes e gelatinas. São também usadas como vermífugo. Aí a maioria dessas rodofícias aí, elas são abundantes, multicelulares, né? Elas formam esses talinhos e são abundantes em áreas oceânicas tropicais, tá? Elas não sobrevivem em águas muito geladas, elas ficam mais em áreas tropicais. Lembrando que essas algas, elas sempre vão ficar, independente de qual filo a gente esteja falando agora, tá? Qualquer um daqueles 6 tipos que a gente já tinha citado. Esse é o terceiro que a gente está comentando melhor. E aí a gente vai ver os outros 3. Mas independente de qual alga a gente esteja falando, ela só sobrevive na água, né, no mar, na parte superficial, no máximo até 80 metros de profundidade, que é a zona eufótica do mar. A partir daqueles 80 metros de profundidade, a água ela começa a penetrar com maior dificuldade, certo? Porque ela sofre refração. Então, a água fica mais turva e não é mais o ideal para a sobrevivência das algas, já que elas são autotróficas, precisam da luz para fazer a fotossíntese e produzir o próprio alimento. Se ela está num ambiente que tem uma quantidade de luz que já entra com dificuldade, então elas sobrevivem com dificuldade. Por isso que elas não são encontradas abaixo dos 80 metros de profundidade. E uma outra questão é que elas são encontradas muito junto aos recifes de coral, tá? Porque aí elas, como elas são seres sésseis, isso quer dizer que elas são fixas, elas não se locomovem, né? Então elas precisam de um substrato para ficarem fixadas. E os recifes de coral são locais mais na superfície e que dão essa possibilidade de substrato para elas se fixarem. Quarto filo, Euglenophysias, também chamado de euglenofita.
O nome do grupo das euglenofíceas deve-se ao gênero Euglena viridis, tá? É o principal representante e ela é dulcícola, ou seja, ela se desenvolve em água doce, tá? Ela não é marinha. E ela é rica em matéria orgânica. A euglena é uma célula só, né? Uma alga unicelular, é uma célula só, que nem tá nessa imagem aqui, ó, bem alongada, sem parede celular. As outras algas que eu falei para vocês tinha celulose, tinha algina na parede celular, e aí então ela ia ter uma proteção um pouco maior. Essa euglena, ela não tem essa parede celular, ok? E ela é uma célula flagelada. Aqui não dá para, na foto, né, de microscopia não dá para ver direito, mas no esqueminha embaixo dá para ver esse flagelo. Tá? Ela vai usar esse flagelo como estrutura de locomoção. Ela, na verdade, tem dois flagelos. Um é emergente e utilizado na locomoção, e o outro é rudimentar. O outro até tá dando para aparecer aqui, ó, mas ele meio que se junta um com o outro. Um é comprido e o outro é rudimentar, é bem pequenininho. E ela vai ter numerosos cloroplastos, isso dá para ver bem nessas duas imagens aqui. E ela é capaz de orientar-se em relação à luz graças a uma mancha ocelar, ou também chamada de estigma, organela fotorreceptora, certo? Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue perceber esse estigma, essa mancha ocelar, que vai dar essa percepção de claro e escuro para ela. Tudo bem? Então, não é que ela enxerga, não é que ela consegue perceber imagem, ela só consegue perceber claro e escuro, porque essa organela é uma estrutura sensível à luz, então ela se orienta sempre na direção da luz, já que ela precisa da luz para fazer a fotossíntese, ela vai usar esse estigma sempre para se locomover em direção à luz. Em algumas euglenas, com o efeito da luz, os cloroplastos podem despigmentar. Então, elas vão em direção à luz, mas elas nunca ficam se elas puderem, né, se locomover, não tanto para uma exposição direta à luz, porque senão esses pigmentos de clorofila delas despigmentam e aí ela perde a capacidade de fazer fotossíntese. Ela vai até ter uma capacidade de passar a se nutrir heterotroficamente, e aí ela vai ingerir substância orgânica que estiver ali perto dela. Mas daí, quando volta às condições normais, os cloroplastos reaparecem e elas voltam a fazer fotossíntese. Isso não são todas as euglenas que têm capacidade de fazer. São só algumas, em algumas condições específicas sobre o efeito da luz. As euglenas só se reproduzem por divisão binária, igual ao das bactérias que a gente tinha visto lá na aula de Reino Monera. Elas possuem clorofilas A e B, possuem também carotenos e xantofilas. Caroteno é um pigmento um pouco mais alaranjado e xantofila é um pigmento um pouco mais amarronzado. Tem como substância de reserva o paramilo, e elas vão fazer essa divisão celular de uma maneira longitudinal, de cima a baixo. Lembra que eu falei que era uma célula alongada? Então, ela vai dividir longitudinalmente a célula assim. Crisofícias, também chamadas de algas douradas, tá? Elas são, na sua maioria, algas unicelulares. Aí tem essas duas imagens aqui para vocês, tá? Mostrando célula por célula. Elas têm a parede celular impregnada com sílica. Essa sílica é a mesma estrutura que vai formar a carapaça dos crustáceos, ok? Então, nelas também chega a formar uma carapaça rígida, formado por duas partes que se encaixam, e essas carapaças, elas têm formatos variados, né? Aqui embaixo a gente está vendo um formato mais arredondadinho, aqui em cima é outro formato já. Os plastídeos, os plastos, né? Vai ter clorofila do tipo A e C, vai ter coretoides e xantofilas. E nesse caso tem bastante, vai ser responsável pela coloração marrom e meio dourada que ela tem, por isso algas douradas também.
Elas não têm estruturas de locomoção, elas são distribuídas nas zonas fóticas, nas zonas eufóticas, como eu tinha falado para vocês, e isso também não é específico das crisofícias. Todas as algas só sobrevivem na zona eufótica do mar. Quando elas morrem, essas carapaças aí, né, essas valvas de sílica, elas descem, sedimentam, né, ficam no fundo do mar formando a terra de diatomáceas, tá? Como se fosse um depósito, assim, fica acumulado no fundo do mar, formando o mar de diatomáceas. Esses depósitos têm grande importância econômica, porque são usados para polimento, para confecção de filtros, como isolante térmico, como giz, como talco e até como tijolo para construção. Algumas dessas crisofícias, elas vão apresentar reprodução sexuada pela fusão de núcleo. Assim, a gente tem uma célula aqui, uma alga aqui, a gente tem outra célula aqui. Primeiro ela funde a citoplasma, né? Junta a membrana, funde o citoplasma. Então lá dentro vão ficar os dois núcleos. E depois os núcleos se fundem. Outras algas douradas vão ter a reprodução por divisão binária, igual a das euglenofícias aqui, e igual das bactérias que eu tinha falado. E no caso da divisão binária, cada célula resultante retém uma das valvas e depois vai formar a outra parte da carapaça que ficou faltando. Último filo das algas, que é o filo Pirrofícias, também são chamados de dinoflagelados. Esse nome, pirrofita, vem da cor avermelhada que as algas desse filo possuem. Eles são seres plantônicos e abundantes nos mares quentes, tá? Tem algumas espécies, como o Ceratium, esse aqui do meio, possuem uma parede celular formado por placas de celulose com sílica, que forma uma carapaça rígida, tá? Esse Ceratium aqui, ó, já dá para ver, né? Isso aqui é um esquema e embaixo tem uma foto de microscopia eletrônica, tá? Então dá para ver essa carapaça formada aqui. Ela possui sulcos, cada um apresentando um flagelo. Aqui tá no esquema o flagelo, na imagem não dá para ver, só no esquema, tá? Esse flagelo vai rotacionar e vai permitir que ele se movimente. A maioria das pirrofícias são autótrofas fotossintetizantes e possui clorofilas A e C. Lembra que eu falei? Todas elas vão possuir clorofila porque todas elas fazem fotossíntese. Além disso, os dinoflagelados possuem pigmentos carotenoides e xantofilas, responsáveis pela coloração avermelhada típica desse filo. Certas espécies são mutualistas com corais. Lembra que eu tinha falado também, tinha citado que elas sobrevivem muito bem junto com os recifes de coral. E também fazem mutualismo com as anêmonas do mar, que também sobrevivem nesse ambiente de recife. Algumas não possuem os plastídeos, nem celulose na parede celular, como é o caso do Noctiluca, é esse aqui. Possui 2.000 micrômetros de diâmetro, isso quer dizer 2 milímetros, isso já é visível a olho nu. Apesar deles serem seres algas unicelulares, é uma célula só, mas que já é bem grande, né? Se já dá para ver olho nu, tem 2 centímetros, dá para ver na régua. Nesse caso do Noctiluca aqui, ele é heterótrofo, ele não faz fotossíntese, então ele se alimenta de micro-organismos que estão no ambiente. Alguns, o próprio Noctiluca, ele é bioluminescente, isso quer dizer que ele tem uma substância dentro dele que literalmente brilha, né? E aí são responsáveis pelo cintilamento de luzes nas ondas do mar aberto à noite. Em alguns lugares de águas quentes, né? Isso nunca vai acontecer em águas muito frias, sempre em ambiente mais tropical. E sempre onde tem recifes de coral por perto. Em alguns lugares que tenham essas características, é possível a gente ver de noite as ondas brilhando. Na verdade, é o conjunto de noctilucas desse aqui, que tem essa substância bioluminescente e que vai dar esse brilho para as ondas do mar aí. A maré vermelha
ela acontece também em zonas costeiras, assim como esse efeito do noctiluca aí, né, da bioluminescência. Mas no caso da maré vermelha, é um resultado do crescimento explosivo de um outro tipo de dinoflagelado desse grupo aí, das pirrofícias, que é o Gonialaux. Ele não está nessas imagens. Chega a formar grandes populações e fica bem extenso na superfície do mar, formando manchas vermelhas, e é por isso que daí vem o nome maré vermelha. O maior problema dessa maré vermelha é que esse dinoflagelado aí, ele tem uma neurotoxina que vai causar a morte das algas, vai causar a morte dos peixes, dos moluscos, de todo e qualquer tipo de animal marinho que esteja ali por perto. Tá? Então, causa um grande desequilíbrio ecológico por conta dessa toxina que ele chega a produzir quando ele se reproduz demais aí. A reprodução das algas. Tem 3 formas que eu queria falar para vocês de reprodução, que é a zoosporia, a fusão celular e a divisão binária. Desses 3, a única forma de reprodução sexuada é a fusão celular, tá? Os outros são formas de reprodução assexuada, ok? O primeiro aqui, ó, zoosporia, esse da imagem de cima, é verificado em algumas espécies de algas multicelulares. Nesse caso, o indivíduo vai produzir células chamadas zoósporos. Olha aqui, ó, a formação dos zoósporos. Esses zoósporos são flagelados, tá aqui dando para ver os flagelinhos. Esses zoósporos se desprendem, tá? Ó, aqui já tem em cima uma celulinha que se abriu e desprendeu esses zoósporos, que os gera e nadam livremente até encontrar local propício para o seu desenvolvimento. Então tá aqui, ó, o zoósporo que se desprendeu do organismo mãe, digamos assim, ele vai nadar até encontrar um lugar para se fixar e formar um filamento que vai crescer e vai gerar outros zoósporos, tá? Esse é o fenômeno chamado zoosporia. A reprodução assexuada pode acontecer de várias formas. A divisão binária agora, né? Vamos falar da divisão binária aqui. É essa parte aqui, tá? Isso aqui é uma divisão de um paramécio, uma bactéria, mas a divisão binária das algas vai acontecer basicamente igual. É muito comum esse tipo de reprodução por divisão binária em algas que são unicelulares. Ok? Eu já volto a falar um pouco mais dessa divisão binária aqui. Agora falando da fusão celular. É uma forma de reprodução sexuada e é encontrada em algumas algas unicelulares também. A gente tem aqui, ó, duas celulinhas unicelulares que vão se fundir, tá? Ó, união sexual. Primeiro funde o citoplasma, ó, o núcleo continua aqui, ó, os 2 vermelhinhos. E depois que acontece essa cariogamia, essa fusão do núcleo, aí forma um núcleo só. Então, nesse momento se formou um zigoto. Esse zigoto vai sofrer uma divisão celular, que vai reduzir a carga genética e vai transformar em 4 celulinhas. Essas celulinhas, elas se desprendem, vão nadar e aí vão formar o organismo adulto, que depois vai se reproduzir da mesma forma, tá? Isso, no caso, para algas unicelulares, que tem uma célula só. As algas que são multicelulares, que formam filamentos, elas podem se reproduzir por conjugação em um processo que inclui a transformação de algumas células em diferentes indivíduos e em gametas femininos e masculinos. Aí, então, vai formar uma ponte intercelular, de onde os gametas masculinos vão penetrar nos femininos, fecundar, formar o zigoto e liberar um filamento materno para formar um outro filamento, um filamento filho, digamos assim. No entanto, entre as algas multicelulares, a alternância de gerações é a estratégia de sobrevivência mais comum. Então, a gente vai ter a formação de um gametófito e de um esporófito. O esporófito vai se reproduzir assexuadamente, formando esporos, né, como é o caso dos zoósporos ali. E o gametófito vai formar gametas. Olha o nome, esporófito, esporo, forma esporo para se reproduzir assexuadamente.
Gametófito forma gametas para se reproduzir sexuadamente. Essa conjugação aqui eu já tinha falado aqui para vocês, né? Vai se juntar, vai fecundar, vai formar o zigoto vai sofrer meiose e vai formar um filamento que vai crescer e vai formar a mesma estrutura que vai voltar a fazer a conjugação, por essa pontezinha aqui. Aí o gameta masculino vai fecundar o gameta feminino, ok? Então, nessa alternância de gerações aqui, ó, a alteração entre reprodução sexuada e assexuada é o que acontece. Quando a gente for ver a alga no formato adulto dela, ela vai estar nesse formato de esporófito aqui. Esse esporófito vai ter células que se formaram por meiose. Essas células vão formar os esporos. Esses esporos vão crescer, vão se desenvolver e formar esse gametófito aqui. O gametófito vai formar os gametas, tá? Vai ter uma estrutura com células formadoras de gametas. Os gametas vão se desprender, o feminino vai fecundar com o masculino, vai gerar um zigoto que vai crescer e formar um esporófito de novo. E aí vai completar esse ciclo, alternando. Uma geração se reproduz de maneira assexuada, formando um esporófito, e a outra geração vai se reproduzir de maneira sexuada, formando um gametófito. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!